mediadora da mesa. Vou abrir daqui a pouquinho a palavra ao Fabri, mas a cabeça da gente fica girando com tanta informação, né? E antes que eu cometa uma injustiça, que a gente sempre elogia fora e acaba não elogiando quem está do nosso lado, quem está dentro de casa, queria dizer para a Graziella, obrigada. Minha doutora em Direito, não quer dizer, não é em Direito, né? Mas é sobre o direito do trabalho. Essa pesquisa não teria saído sem você, Grazi. Desculpa antes que eu assim, né, a cabeça da gente é uma atitude pessoal, tá? Mas é desse tipo de atitude que a gente vive todo dia, né? Então é isso. Obrigada. O que eu gostaria de destacar, e aí eu vou fazer esses destaques porque eu acho que vou jogar a bola para o nosso querido procurador do trabalho, né? Só apenas destacar, eu acho que sob o ponto de vista do que a gente quer com essa pesquisa, né? Muita gente, quando a gente começou a fazer essa pesquisa na secretaria, ela começou no ano passado, muita gente falou, poxa, mas isso vai revelar um problema no estado de São Paulo. Eu falei, não, isso apenas vai documentar o que a gente já sabe, né? Então, foi importante como um passo de política pública a gente tornar público a informação. Eu vejo as desembargadoras, o pessoal fazendo assim, né? Porque muito do que está aqui dentro não é novidade para quem já trabalha, né? Mas eu acho que vai ajudar e vai mensurar, por exemplo, até sob o ponto de vista daqueles que são formadores de opinião. Eu vejo jornalistas aqui, a imprensa oficial, a nossa própria imprensa interna da Secretaria da Justiça. Vocês são formadores de opinião e constroem conhecimento, né? Então, eu vejo que esse tipo de pesquisa não somente reforça aquilo que já os que trabalham falam, como vai gerar informação, curiosidade, indignação, e espero que muita, e que isso mova pessoas a agirem e conhecerem ainda mais o problema. Destaco na pesquisa a importância de ressaltar os atores estratégicos desse diálogo, né? Então, dentro da pesquisa, você está analisando quanto a questão de integração da justiça, do diálogo entre o Poder Judiciário e o Ministério Público. Vejo a OAB aqui mais recentemente mesmo, abrindo uma comissão de trabalho escravo. Vocês vão ter que conversar formas de pensar entre magistrados sobre a questão do conceito, e aí o Fábio vai falar um pouquinho sobre isso, sobre as questões de realidade, achar que trabalho escravo a pessoa tem que ser quase ou é negro ou está amarrado em algum lugar. Não, né? Então, isso já mudou porque a vida muda e as maldades e as mazelas humanas se modernizam também, né? Se aperfeiçoam. Outra coisa que é importante destacar, a questão dos lugares onde o problema ocorre em São Paulo e os lugares de onde essas pessoas vêm. O que eu enxergo desse dado? A gente vai ter que, assim, desde mais ou menos um ano, né, a gente fala na Coetrai lá em São Paulo. E lá no fundinho tem a Comitrai, que eu estou vendo o Ebenezer lá no fundo, né? Muitas vezes a gente bateu, né, esse papo de dizer assim, desapega de São Paulo, vamos olhar para o interior. São Paulo tem problema? Tem, e tem uma comissão atuante. Está disposta e está atenta em cuidar da demanda. Nós, Estado de São Paulo, temos mais 644 municípios. É necessário, e esse é o pedido que eu faço, que eu vou fazer, façam os olhos do Ministério Público, se unam, o Ministério Público Federal, a doutora Fernanda está aqui. Ontem estivemos no TRT 15 em Campinas, fazendo a mesma, chamando a essa atitude, que é de união, vamos olhar para o interior. Eu acho que existem demandas importantes que estão, às vezes, a gente acaba descuidando de olhar para lugares que são menores, mas que onde tem problemas e que, às vezes, e isso é preciso, a Comissão Estadual do Trabalho Escravo, os magistrados que são, sim, seres políticos, no sentido mais cidadão da palavra, e os ministérios públicos são, sim, participantes que podem balizar. Eu acho que vocês, magistrados, se deparam com situações de gestão pública permanente das municipalidades. Isso ocorre também em outras instâncias que não só o município de São Paulo. Então, eu acho que a gente precisa fazer esse passo, de olhar para o lado de lá também. No caso uma coisa que eu queria também, jogo a bola para o Fábio para ele comentar um pouquinho depois, a questão da produção de prova.
A gente tem uma história na atuação do Ministério do Trabalho e Emprego, que é uma atuação que foi de não buscar levar a polícia junto, porque existia há anos atrás, e infelizmente a gente teve um episódio até parecido no ano passado, de não entendimento de direitos migratórios, de não entendimento do que é Mercosul, do que é direito de livre trânsito para as pessoas aqui, que são estrangeiros, que estão trabalhando aqui. Mas a pesquisa está apontando que a ausência e presença da atuação policial, não para cuidar de reprimir os imigrantes, não é essa política que o Estado de São Paulo adotou e nem o Brasil adotou. Mas a pesquisa aponta que a falta de provas para os procedimentos criminais, a falta de soluções geradas pela falta de prova, e a pesquisa aponta que quem escraviza gente é, às vezes, o seu par. Então a gente não pode admitir que uma coisa como essa se continue perpetuando. Então a união das instituições, também para a gente poder fazer com que a atuação policial seja feita com a cooperação e a união com outras instâncias de garantia de direitos, isso vai ter que ser um passo a ser construído, sim. Destaco que também, o TRT2 e o TRT15, as desembargadoras, já eu ouço isso há algum tempo na Coetrai, e o Fábio participou do encontro de discussão da Convenção 29, onde este ponto que eu falarei agora entrou como uma pauta de mudança, né, de ampliação do que é conceito de trabalho forçado, a questão da exploração sexual. Encará-la como a prostituta é profissional. Vamos ter que começar a entender de que maneira a magistratura e o Ministério Público vão olhar para as questões da exploração sexual de crianças e de mulheres adultas. A exploração da prostituição e a exploração sexual. A questão do trabalho infantil e a exploração sexual, que sim é uma das formas de trabalho infantil. Isso ainda não parece que não entrou no consciente de todos que, inclusive, trabalham com o tema. É preciso avançar nesse ponto. A pesquisa não está apontando para isso, mas isso é um desdobramento natural de quem está olhando para os conceitos que estão envolvendo a pesquisa. Como estratégia de ação, proponho que, então, aí eu finalizo e passo a palavra para o Fábio, que a gente saia dessa reunião aproveitando a chance de trocar telefone, WhatsApp, Facebook, vamos conversar. As pessoas precisam se conectar. Eu olho assim e vou vendo. Então eu vejo assim, o Acnur, a representação do Alto Comissariado para Refugiados das Nações Unidas, o quanto dos refugiados estão em situação, às vezes, de um limite quase de degradância de trabalho. Vejam a riqueza dessa plateia em pessoas e atores que podem ser de profundo diálogo e construção de direitos. E ele está ali do ladinho das procuradoras do trabalho, então já estamos conversando. Né? Como ação estratégica, eu proponho o seguinte, já está aqui nas minhas mãos a questão do plano estadual que a gente, para o tornar público. O plano estadual de São Paulo foi acabado em 2012 e até hoje não foi aprovado, está se buscando que faça isso. A gente tramitou isso na Casa Civil ano passado, por conta da troca de gestão de secretaria, os autos retornaram à secretaria, e ontem o secretário anunciou que já voltaram à Casa Civil. Eu vou procurar esse dado para que seja acompanhado. Dentro do plano existem algumas ações estratégicas que envolvem legislativo, executivo e judiciário. Nas minhas mãos, já demos abertura aqui, eu trouxe também para a ciência, o Ministério Público do Trabalho fez já uma minuta de um projeto de lei para a criação de um fundo estadual para a erradicação do trabalho escravo e trabalho infantil. A proposta desse fundo é o direcionamento de condenações em termos de ajustamento de conduta para que políticas públicas sejam feitas a partir disso. Eu acho que é um passo de avanço para o Estado. Assim, não vamos mandar o dinheiro para fora do Estado, ok? Eu e meu lado capitalista. Vamos fazer com que o dinheiro se transforme em políticas públicas para São Paulo. Então, nas ações de legislativo, a gente tem essa frente de atuação imediata agora. Nas ações de executivo, nós já estamos traçando um diálogo com a Secretaria do Trabalho, Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social e a gente, Justiça. Estamos construindo um levantamento de dados, a Graziela está aqui pensando, meu Deus, tem muita coisa para fazer, sobre trabalho infantil. Existem ações nas 5 secretarias, mas todas não estavam até então conectadas. Nós já fizemos 2 reuniões no ano passado e agora no início do ano, agora em janeiro mesmo.
A próxima vai ser no dia 6, logo depois da reunião da COETRAI, e a gente está levantando dados para uma ação intersecretarial voltada à questão do trabalho infantil. Isso é um desdobramento também do que a gente está querendo fazer no âmbito do executivo. No âmbito do judiciário, eu acho que a gente tem um desafio que o próprio Carlos Bezerra nos colocou. O judiciário precisa conhecer um pouco mais a Lei Bezerra. O Ministério Público do Trabalho estruturar-se em estratégias para elaboração de pedidos com base na Lei Bezerra. Isso vai ser uma tarefa que eu compreendo desafiadora para as duas instâncias de justiça. Ressalto também que no âmbito do Ministério Público da União, tanto do Trabalho como do Federal, que as ações estratégicas voltadas, e a pesquisa aponta para isso, precisam ser feitas porque em volta dos dois crimes existem mais 33 crimes. 33 crimes. O CAMI, a representação do CAMI está aqui, o ROC está aqui. Vocês sabem do que a gente está falando. Quantas vezes houve resgate, após o pagamento em dinheiro, o trabalhador foi ou sofreu estelionato, ou uma apropriação indébita, uma ameaça, e aí por diante. A pesquisa fala isso. Vai ter que, sob o ponto de vista de justiça, se pensar em estratégias, aproveitem, temos duas instâncias de polícias aqui abertas ao diálogo. Então, eu estou fechando, passando por Fábio a palavra, porque da pesquisa, eu particularmente, nesse momento, queria aproveitar todos juntos e destacar esses pontos que eu coloquei agora. A Secretaria de Estado da Justiça está aberta para todo tipo de construção de diálogo, todo, inclusive para dizer assim, tudo que vocês estão fazendo está errado. Agora, no diálogo é isso, é uma via de mão dupla, então me mostra qual o caminho que a gente pode pensar em melhorar. Comissão Municipal de São Paulo, também aí com um plano, a semana que vem para sair do forno, com muitas questões que talvez a pesquisa possa auxiliar e balizar. E a gente também vai ter que construir essa questão do trabalho infantil juntos, afinal de contas, infelizmente, São Paulo tem muita exploração sexual de crianças, de adolescentes, tanto de meninas quanto das meninas travestis. Então a gente vai ter que construir isso juntos. Mas a gente está para fazer isso. Então, obrigada, passo a palavra ao Dr. Fábio. Bom, é uma honra inenarrável estar aqui. Parece que estourou um cano de mulher bonita nessa mesa. Vamos falar sobre trabalho escravo na contemporaneidade, falar um pouquinho sobre o conceito. O primeiro ponto que eu quero ressaltar preliminarmente aqui, no seu levantamento, você apresentou dados do MPF e dados do MPT. Espero que seja um dos últimos levantamentos com essa dicotomia, porque estamos num processo de convergência que é possibilitado pela doutora Fernanda, aqui presente, procuradora da República. São instituições irmãs que, todavia, quase nunca se falaram e que estão unindo seus esforços. Nesse sentido, a subprocuradora-geral da República, a doutora Ela Vico, ela entrou com agravo regimental para buscar a cassação da medida liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski para a suspensão da lista suja, e a gente vai avançar junto. E o que eu acho salutar é talvez levar um pouco para a área da justiça comum uma percepção que eu tenho da área trabalhista, e eu falo isso tendo atuado a vida inteira na justiça comum. Então vim de lá dos concursos da justiça comum, e uma percepção que eu tenho da área trabalhista é que é uma área que pensa, ela valoriza muito mais a solução do que os problemas, muito mais, e inclusive isso foi derradeiro na minha opção de seguir na área trabalhista, né? De forma que o que temos aqui a apresentar não são apenas lamúrios, não são apenas reflexões críticas, mas são resultados. Não é apenas espuma o que está saindo desse trabalho interinstitucional que está avançando como uma grande rede. São resultados que, infelizmente, não daria tempo para eu apresentá-los todos, e propostas para melhorar esse país, porque aqui
não é Ministério Público do Trabalho, não é Ministério Público Federal, não é Secretaria Estadual de Justiça, não é Justiça do Trabalho, aqui é Brasil. E o principal destinatário dessas minhas palavras, eu vejo aqui tantas autoridades, mas eu vejo também vários estudantes, futuros magistrados, futuros procuradores do trabalho, auditores, porque esse é um assunto transgeracional. A gente está falando de legados. Não vamos deixar problemas, vamos deixar legados para as próximas gerações. E a história do combate ao trabalho escravo nessas plagas é a história que eu sempre repito, é a história da flor de lótus. É uma história de algo que surge na lama, surge do lodo e desponta sob a forma de uma flor belíssima. Assim foi o caso Restock, assim está sendo, sob meu ponto de vista, o caso Zara. Situações que começam de forma turva, mas que resulta num poupa-tempo do imigrante, pode resultar em outras iniciativas, e hoje a gente aqui não vai ter tanto tempo para falar. Para cada região desse país existe uma iniciativa que a experiência está demonstrando que é possível e que não é apenas espuma, não é apenas palavras. A gente tem soluções de desenvolvimento de turismo em aldeias indígenas, soluções de desenvolvimento de novas tecnologias em Tocantins que vão ser buscadas, soluções de kibbutz como estratégia de fixação do trabalhador que a gente resgata em localidades inóspitas, sobretudo do sertão nordestino. Temos diversas soluções, mas aqui a gente vai se concentrar um pouco na questão do conceito, porque vicejam movimentos, diria um pouco de reação, tudo é ação e reação, no sentido de conter todo esse avanço que as instituições capitaneadas pela área trabalhista, por um Estado coeso, que resulta numa unidade de magistratura do trabalho, Ministério Público do Trabalho, Ministério Auditores do Trabalho, vem conseguindo, e daí a gente tem uma medida antitética, uma reação com igual intensidade, até se buscar uma síntese. Então eu vou valorizar nessas falas o aspecto conceitual do trabalho escravo. E o que eu acho fundamental, a coisa mais importante que eu quero ressaltar aqui é o que eu vou dizer agora. Senhores, não são apenas razões de ordem humanitária que empolgam o combate ao trabalho escravo. São, sobretudo, razões de ordem econômica. Trata-se de proteger o empregador cumpridor da legislação da concorrência desleal de quem adrede, de quem deliberadamente a inobserva. A gente começou falando do setor de costura. Vamos falar então do que só ocorrer. Labor de segunda a sábado, das 7 à meia-noite, com remuneração mensal de 600, 700 reais. Isso após o terceiro mês. Os 3 primeiros meses são considerados período de experiência, nada se remunera. Trabalho esse sem carteira assinada e, de acordo com os nossos cálculos estimados por baixo, cada trabalhador sob tais condições significa uma vantagem concorrencial mensal de R$ 2.300 para quem se beneficia desse trabalho. De forma que numa oficina com 20, teremos uma vantagem competitiva mensal de R$ 46.000, produto da não anotação de carteira, não recolhimento de tributo sobre folha, não pagamento de salário mínimo, supressão de horas extras e tudo mais. De forma que ao concorrente só vai restar 2 alternativas: fechar o seu estabelecimento ou assimilar as mesmas práticas. E é por isso, senhores, que nos pareceu uma curva ainda crescente quando em 2012 o consulado boliviano em São Paulo nos estimou a população de aproximadamente entre 200 e 300 mil bolivianos em situação documental irregular no país.
produto dessa absorção. São dados clandestinos, subterrâneos por excelência, não é um dado que vem a lume. A quantidade de estrangeiros, cidadãos imigrantes em situação migratória irregular, mas é um dado que me pareceu algo ainda em expansão. Isso demonstra esse aspecto cancerígeno da superlesão trabalhista. É uma vantagem e todos começam a buscar e eles estão absorvidos, na medida em que o traço de vulnerabilidade é justamente essa irregularidade migratória, que faz com que a pessoa seja facilmente cooptada para esse tipo de setor. Com isso, senhores, tenham claro a seguinte noção: quando alguém diz eu não me sinto escravizado, eu não me sinto vítima, em primeiro lugar, existe aqui um aspecto kantiano, a gente não vai entrar nisso, é indiferente. A dignidade é um dado objetivo e ela merece ser tutelada, de forma que até incapazes merecem essa tutela, ainda que não tenham consciência de que ela esteja sendo violada. Mas o dado mais prático é que eu não estou apenas tutelando essa situação individualmente considerada. Eu estou tutelando todo um setor da economia, todo o mercado de trabalho. Eu sei que na sua localidade de origem as condições podem ser ainda mais deletérias. Então, a gente tem que ter, claro, essa noção de que estamos tutelando um setor. E a forma como a gente vem fazendo isso, graças ao apoio da Justiça do Trabalho, e é algo que eu considero efetivamente revolucionário em matéria jurídica, é por meio do pensamento da análise econômica dos direitos. Senhores, quando eu atuo em face de uma oficina, eu tutelo 20 trabalhadores, 10 trabalhadores. Quando eu elevo esse nível da tutela, afinal de contas, esse dono da oficina, ele recebe uma encomenda de R$ 4,50 a peça. E se ele não aceitar, tem quem aceite. Então, ele também está submetido a esses lindes. Se eu atuo no nível da confecção que contrata essa oficina, a minha tutela chega a 150 pessoas. Agora, se eu atinjo a grife que contrata a confecção, que contrata a oficina, a minha tutela chega a 10 mil, chega a 15 mil. E a gente tem uma série de teorias que respaldam essa responsabilidade em cadeia. O caso mais emblemático de responsabilidade em cadeia, o caso mais paradigmático dos últimos tempos, na minha opinião, é o caso OAS, favela do entorno do aeroporto de Guarulhos. Quem atuou foi a doutora Cristiane Vieira Nogueira, acompanhada de todos os órgãos institucionais, doutora Patrícia Terezinha Toledo, doutora Juliana Neri, todo mundo, todas as instituições atuaram mais uma vez nesse caso, bem sucedido, exemplo de boa atuação estatal, e já falaremos um pouquinho sobre esse caso. Mas o ponto é que, ao trazer o debate das cadeias produtivas, o Brasil inaugura uma nova era do direito do trabalho, a era das cadeias, a era preocupada muito mais em eficácia de direitos sociais, uma era que repensa, a partir de uma noção de Palomec Lopes, de que não haveria direito individual do trabalho em sentido estrito, porque a lesão trabalhista é substantivamente coletiva, né? É difícil não recolher FGTS de um único trabalhador. Geralmente a lesão trabalhista é coletiva. E o mestre, que é magistrado nessa grandiosa casa, Dr. Homero Batista Mateus da Silva, ele corrobora ao dizer que, de fato, seria uma ficção pensarmos que poucos milhares de magistrados atenderão de forma efetiva uma população economicamente ativa de mais de 100 milhões de brasileiros por meio de pequenas reclamações trabalhistas individuais. São provocações no sentido de se buscar novas estratégias de solução. E a Justiça do Trabalho é pioneira nessa discussão que é cadeia produtiva, que produz essa regularização, essa tutela em cascata, um efeito cascata que vai beneficiar 10, 15 mil trabalhadores a partir de um único
caso, e agora o Brasil exporta essa tutela ao conseguir, por meio dos seus trabalhadores e com o amparo das instituições, levar para a OIT, na conferência que ocorreu em junho de 2014, o primeiro texto a positivar o envolvimento do detentor do poder econômico relevante pelas intercorrências de trabalho escravo na sua cadeia. Isso faz parte do protocolo, aliás, da recomendação aprovada em junho de 2014 e acessória à Convenção 29 da OIT, que deve entrar em vigência no plano internacional nesse ano, a partir de 2 depósitos de ratificação, conta-se o prazo de 1 ano. E o Brasil é pioneiro, e isso foi tão bem recebido no âmbito internacional. Países da África, não foi tão bem recebido por países do Sudeste Asiático. A Índia foi o principal resistente nesse responsabilização em cadeia, mas é um ponto tão em voga e demonstra mais uma vez essa precedência do TRT2, né? Esse vanguardismo que se tornou aspecto central da conferência da OIT desse ano de 2015, que se discutirá facilitação da transição da economia informal para a economia formal, novamente o tema supply chain, cadeia produtiva, e em 2016 o tema central, a conferência internacional, vai ser só sobre cadeia produtiva. Senhores, é como uma pasta que sai do tubo, ela não volta mais. Daqui para frente, a tendência é falar em cadeias produtivas. E, finalmente, para encerrar, eu quero fazer uma homenagem à parceirização, uma homenagem à união de instituições, um escopo de valorização recíproca. E, para isso, eu vou apenas citar como exemplo o caso OAS. Porque nós, brasileiros, somos bombardeados de notícias sobre mau uso, ineficiência de poderes públicos, impunidade, desperdício, enfim, temos a autoestima lá no chão. E, às vezes, as coisas dão tudo certo, e daí talvez isso não tenha tanto apelo, né? É uma brincadeira que se faz quando o cachorro morde uma pessoa, não tem interesse, não é notícia. A notícia é quando a pessoa morde o cachorro, é quando não dá certo a operação. Eu falo isso com um viés otimista e com todo respeito, porque quando eu digo isso eu também estou me referindo ao quarto poder, também estou me referindo à imprensa. A imprensa que é que muda as coisas, a cultura, tudo. Mas o ponto é que esse caso foi uma notícia de péssimos alojamentos da OAS nas obras de reforma do aeroporto de Guarulhos. E, de fato, a gente esteve presente ali. Eu fui um dia, mas quem capitaneou sob o ponto de vista do MPT foi a doutora Cristiane Vieira Nogueira, procuradora do Trabalho. A gente pôde constatar a expansão da favela no aeroporto de Guarulhos, porque eram pessoas que vinham de outra localidade do território nacional, do sertão nordestino, tucanos, cidades que muitos aqui nunca ouviram falar, tinha até índios, né, ali presentes, e sem garantia de hospedagem, sem garantia de retorno à localidade de origem, sem garantia de contratação. Eu não sou marxista, eu me considero habermasiano, mas eu vi aquilo que Marx chama de exército de reserva, um verdadeiro depósito de carne humana, para não incorrer no delito de aliciamento de trabalhadores de uma localidade a outra do território nacional. A empresa não contratava gente de fora, ela esperava o trabalhador migrar, alugar um barracozinho na favela que era construído, então a favela se expande, e daí, não, estou contratando apenas pessoas da localidade.
o nome disso não tem a ver com o caso agora, é teoria do avestruz, ou teoria da cegueira deliberada. Se colocar numa situação de solene ignorância em face de um dever objetivo e razoável de agir. Pois bem, esse é um caso que, e daí, olha só, vejam como não são apenas razões de ordem humanitária, são razões de ordem econômica que envolvam o combate ao trabalho escravo. No decorrer das diligências, a gente descobre que justamente a favela do aeroporto de Guarulhos surge com a obra do aeroporto de Guarulhos e começa a fazer as relações, tal qual a favela das cotas na Anchieta surge com a construção das cotas. Onde tiver trabalho escravo, senhores, vai ter favelização, vai ter a miséria acompanhando e o benefício econômico conferido por poucos e o prejuízo pulverizado por gerações em toda a sociedade. Para finalizar o caso OAS, em menos de 2 meses, entre a denúncia e a solução do problema, contou com a regularização de diversos trabalhadores, a previsão de uma indenização social na casa de 15 milhões de reais, isso em 2 meses de atuação, com autoridades locais, não envolveu tanta fluxo de dinheiro público, valores esses que estão presentes na nossa casa, estão presentes aqui. Se a gente sair daqui, vai ser uma operação no custo zero para o Estado, com retorno de 15 milhões para a sociedade em termos de danos morais coletivos, e que alguns falarão, é pouco. É uma coisa que está crescendo, também acho que é pouco. Se você pensar em termos de... Mas é um precedente, é o maior valor que temos até hoje, numa situação dessas, em menos de 2 meses. Portanto, senhores, menos de 2 meses de atuação. E para onde vai esse destino? Vai para a própria favela, vai para a urbanização da favela, vai para aprimoramento de condição de vida de trabalhadores. Ele não passa pelos cofres públicos, no sentido de vai gerar uma licitação, vai para um fundo, talvez que a gente não conheça a sua destinação, ele vai da iniciativa privada para a sociedade diretamente, sem intermediários, e com as instituições estatais mostrando esse Estado coeso. Senhores, com tudo isso, eu concluo dizendo que ou a gente senta e chora, ou a gente sai do país, ou a gente encara o nosso cargo como apenas um interstício entre a escola e a aposentadoria e se encosta, ou a gente reage, ou a gente luta e consegue mudar, talvez não para a nossa geração, mas para as outras, e a gente vai conseguir fazer isso, porque há um tempo atrás, aqui estaria um pouco mais vazio, quando o TRT2 começou a entrar nessa história, e aqui teriam muito menos pessoas. No próximo vai ser o auditório lá de baixo, no próximo vai ser o auditório do Fórum Rui Barbosa. É isso aí, senhor. Seguinte, né? Vamos abrir a perguntas, né? Então, perguntas, críticas, notas, etc., dúvidas, enfim, né? Fica aberta a palavra, quem quiser levanta a mão, fala. Ainda bem que deu tempo de chegar um pouquinho, né, no material, acho que todo mundo está com material aí, né? Enfim, conseguimos. Nossa logística aqui da Secretaria quase não deu, mas conseguimos. Então, aberta a palavra. Alguém quer fazer uma pergunta? Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar
todos que comporam a mesa, que fizeram suas exposições e apresentaram para todos nós dados interessantíssimos e atuais a respeito de um assunto tão importante e tão caro a toda a sociedade brasileira. Meus parabéns. Eu tenho uma pergunta a respeito da questão migratória, que você chegou a falar sobre a falta de conhecimento até de alguns parceiros de atuação com o Estado de São Paulo, sobre a questão da migração, especialmente nos pactos do Mercosul. Como vocês mesmo apresentaram, grande parte das pessoas que são vítimas do trabalho degradante aqui no país tem a nacionalidade boliviana, haitiana. Como que estão as políticas governamentais a respeito de fiscalização de fronteira? Como que vocês fazem a formalização dessas pessoas? É possível ter esse livre tráfico? É lícito esse livre tráfico de trabalho entre os países do Mercosul? Como que anda isso em termos de legislação e de política governamental? Sobre o termo de legislação, a gente tem duas balizas sobre migração de lei, a lei de refúgio e o Estatuto do Estrangeiro, okay? Duas distintas naturezas para regularização migratória de estrangeiros. Existem problemas operacionais gerados pelas duas realidades. Então, sob o ponto de vista de fronteira, não há controle de fronteira, seja para garantir o direito do imigrante, seja para garantir a segurança do imigrante, seja para garantir as condições mínimas de cuidado com a questão migratória. Porque no problema, e a pesquisa não aponta isso é uma coisa que é decorrente do trabalho que a gente acompanha, junto com a questão migratória você tem tráfico de pessoas, contrabando de imigrantes, tráfico de drogas, isso é público notório. O Ministério da Justiça já fez inclusive uma pesquisa, está disponível no Ministério da Justiça a pesquisa, a ENAFRON, estão na fase 2 da ENAFRON, o Estudo Nacional de Fronteiras, onde eles apontam isso. Mas o que é feito? Não sei. Precisa conversar com o Ministério das Relações Exteriores, com o Ministério da Defesa e com o Ministério da Justiça. O aeroporto de Guarulhos, atrás de você, tem a equipe do posto de atendimento humanizado ao migrante. Elas sabem do que eu estou dizendo. O problema de fronteira em área seca ou não é um desafio do Brasil. Não é um desafio de São Paulo, sob o ponto de vista de garantir a execução dessa política. A gente tem problemas gerados pela realidade de refúgio, porque você tem, numa mão você tem uma lei super eficaz de refúgio e na outra uma lei pouco eficaz de migração, de estrangeiro. Então, qual foi a saída? Né? Criei um canal alternativo, onde todos os estrangeiros pedem refúgio. Sobrecarreguei o canal de refúgio. Né? E aí eu gerei aí uma série de problemas que a gente pode ficar o dia inteiro aqui falando sobre eles. Existe hoje em andamento um projeto de lei, que foi inclusive um projeto de lei do Aloysio Nunes Ferreira, um deputado do PSDB, sobre a proposta de revisão do Estatuto do Estrangeiro. Inclusive a sociedade civil elogiou o projeto, eu não sabia, fiquei sabendo, o pessoal do CEDIC, o pessoal fez reuniões, elogiou o projeto e está tramitando, está lá no Congresso Nacional. E, além dessa realidade de leis e dos seus problemas operacionais, a gente tem instâncias muito fracionadas de garantia de direito migratório. Você tem um departamento estrangeiro do Ministério da Justiça, o CONAR está ligado a ele, mas quando a gente fala de trabalhador, você olha para o CENIG, e eles têm uma comunicação meio truncada. Então, assim, é tudo muito fracionado para o tema. Isso é um grande desafio que o governo federal vai ter que dar conta dele. Enquanto isso, no estado de São Paulo, a gente tem que dar conta das pessoas, do jeito que a gente consegue. Abrigamento, chega o imigrante lá no posto, a gente conseguiu criar esse abrigo que é regionalizado, não fica só no município. O município tem o dele, a gente tem o estadual, o nosso. Então, são mecanismos de atenção à pessoa que a gente tenta, os TACs, uma porção do TAC da OAS foi destinada, seja ao Centro de Integração da Cidadania, do SIC, que está em andamento, como também à Missão Paz, que está destinado para o atendimento de imigrantes. Então, assim, são formas, mas que ainda são formas que a gente tenta lidar dentro da nossa competência. A tua pergunta é uma pergunta desafiadora, é uma pergunta frustrante, porque a resposta é não há atenção em fronteira. Em São Paulo, a gente, nos casos que a gente acompanha na Secretaria da Justiça, até criança em situação de exploração sexual passa pela fronteira do Acre e ninguém toma conta de nada. Essa é a verdade. Infelizmente, eu não tenho uma melhor resposta para te dar nesse momento.
essa sua questão envolve aspectos práticos. O Brasil tem uma fronteira muito grande, é quase impossível fechar a fronteira. E acho que só Estados Unidos e Israel fazem isso. E ainda existe uma questão prática, que é a tal deportação, que é algo que só existe nos filmes e nas novelas, porque é um procedimento que consiste em duas autoridades policiais entrarem numa aeronave. Então, na prática, isso se opera, essa deportação, através de multas, através do ato espontâneo desse imigrante sair. Isso já é uma tendência dele cada vez mais ir para o subterrâneo, cada vez mais se esconder. No começo do combate ao trabalho escravo em São Paulo, a gente até pensou em adquirir uma máquina chamada shaver, que é uma espécie de raio-x que vê por dentro da parede, que era cheio de passagem secreta e esconderijos nas oficinas. O governo brasileiro, independentemente disso, ele optou por uma política de tráfico entre cidadãos nacionais do Mercosul, Bolívia, Chile, também Colômbia e Equador, que se comprasse com poucas formalidades. Existe um acordo sobre residência entre nacionais do Mercosul, Bolívia e Chile. Com alguns poucos requisitos, a pessoa pode vir aqui residir. Basta, basicamente, ter residentes criminais. Isso, até mesmo isso é bom, mas ainda não é o bastante em termos de coordenação de fluxo de estrangeiros. Veja bem, a mensagem aqui não é venham de forma desordenada. É o seguinte, se vier, não vai ter nem mais nem menos direitos do que o trabalhador brasileiro, porque essa é a forma que, dentro desse contexto prático de não ter controle fronteiriço de toda a fronteira e ter esse caldo normativo que autoriza a vinda, a forma de se atacar o problema é atacando a demanda por essa força de trabalho que se sujeita a trabalhar das 7 à meia-noite, de segunda a sábado, ganhando R$700 por mês. Então a atuação tem sido um impacto no detentor do poder econômico relevante de uma cadeia produtiva, como uma grande marca, e gerando consequências em cascata. Agora, esse trabalhador imigrante, ele é destinatário de todos os direitos fundamentais. Isso é decorrência de um precedente na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Trata-se de um parecer da Corte Interamericana no uso das suas funções consultivas, no caso dos imigrantes mexicanos nos Estados Unidos. Trata-se ainda de uma previsão, de uma interpretação decorrente do artigo 14 do Protocolo de Palermo, em que passamos a aplicar em relação à vítima de trabalho escravo um princípio de acolhimento e não de expulsão. E se trata então de um ponto, e sob o ponto de vista dos direitos humanos, a Ju falou de muita coisa, só que acho que você esqueceu de falar do grande marco, que a gente está falando aqui de soluções, não apenas de espuma, não apenas de sentar e chorar nossos problemas. Mas recentemente foi inaugurado o SIC do imigrante, que eu chamo de poupatempo do imigrante, porque eu estou mais habituado com isso. É essencial. A morte daquele garotinho, o Brian, terrível, porque uma semana antes a gente esteve naquele bairro e demonstra também as oficinas indo cada vez mais para a periferia, para a favela, para localidades onde a presença estatal é mais difícil, ou então para localidades onde imóvel é mais barato. Tem a ver com irregularidade documental. Ela não consegue, aquela família, abrir uma conta bancária, ela guarda o seu dinheiro embaixo do colchão
ela vai sofrer, vai poder ser vítima. Então, inspirado um pouco naquela, não atualizando, né, aquele conceito da Ilha Ellis dos Estados Unidos, onde chegavam os imigrantes, iam direto se registrar. Todos os imigrantes de São Paulo, eles chegam pelo terminal rodoviário da Barra Funda. E agora, do lado, na rua da Barra Funda, está sendo construído esse projeto. O prédio já está pronto, falta ir para lá, mas está em negociação a Polícia Federal. Não, já está assinado o convênio, agora é logística, né, gente? Poupar tempo, o governo do Estado de São Paulo licita cabo, licita essas coisas, Estado, é isso? Que vai concentrar tudo. E também um convênio para o banco facilitar a inclusão bancária, né? Abertura de conta. Já existe um convênio, foi feito pelo município, inclusive. E, finalmente, algum ato do Ministério do Trabalho e Emprego descentralizando para o Estado a expedição de carteira de trabalho, para que no mesmo lugar a pessoa regularize o RN, que é o registro de estrangeiro, saia com a carteira de trabalho e saia com a conta bancária. Esse é o tripé. Daí depois, a questão da favela é um outro caso, que daí é uma ideia de polo têxtil que depois a gente pode conversar. Só para te ressaltar, se você puder dar uma olhada e todos quiserem, tiverem curiosidade, o site é www.scmdemaria.oas.org/trata. Esse é um site que está com os documentos que foram discutidos em dias 4 e 5 do ano passado, de dezembro. Houve uma reunião no Ministério das Relações Exteriores com os países do Mercosul para discussão de questões migratórias e tráfico de pessoas. Eu acho que o que está publicado ali, por exemplo, tem aqui na minha mão, se você quiser pegar um copy, leva, o plano 2015-2018 Mercosul para a questão migratória para tráfico de pessoas. Isso está, até dica aos magistrados e promotores se empoderem dessa informação. Está em andamento, a coisa já está funcionando. Reunião que houve o ano passado aprovou o documento. Então ele não está senão em atividade. Próximas perguntas? Doutora Juliana, quanto de dinheiro público foi posto na obra? Quase 8. Dinheiro público, 0. Pois bem, prova da importância dessa coesão estatal, essa obra do bom patente. É 0 na construção, que agora toda a parte de equipamento. É produto de verba de termo de ajuste de conduta ou investimento social de empresas que foram investigadas. A Missão Paz, a gente falou, foi 1,2 milhão para a Missão Paz. Por favor, doutor. Pois não, eu acho que, até caminhando para o final, né, porque a gente tem uma previsão de encerrar o aqui, mas eu gostaria, porque me parece que é um instrumento muito útil e que pouca gente conhece, até porque vem do âmbito estadual. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a Lei Bezerra, porque nós temos alguns instrumentos que funcionam, algumas instituições ou algumas entidades que funcionam muito bem. Então, a Agência Nacional de Petróleo verifica combustível adulterado no posto, vai lá fiscal lacra o posto. Um agente do órgão estadual de saúde vai lá ver uma cozinha suja, lá lacra o restaurante, não é? E a Lei Bezerra, aparentemente, poderia nos dar instrumentos para tomar para ações mais efetivas no combate a esse tipo de problema. Mas é uma lei muito pouco conhecida. Primeiro, porque é recente. Segundo, porque é do âmbito estadual. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, já caminhando para o fim, quais são as outras perguntas? Talvez a gente possa acumular já as perguntas e respondê-las de uma única vez. Vamos lá, mais 3 perguntas? Eu acho que está bom. E aí a gente já finaliza? Porque na ação da EOFS, a gente já pediu a aplicação na CT da EOFS. Mas só um esclarecimento a partir do que o senhor já mencionou. Na última ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, né, que foi no caso do MOX, já foi pedido a aplicação da Lei Bezerra. Então, assim, a questão está posta em juízo. Porque a grande massa de pessoas não tem conhecimento da Lei Bezerra. Eu acho que é importante. Não, e foi a primeira ação, e foi o primeiro caso, a primeira ação. Por que se trata a Lei Bezerra? Bom dia a todos e a todas. Eu sou o Jailson, sou
dirigente sindical aqui do Sindicato Comunitário de São Paulo e também da Federação Nacional dos Agentes Comunitários do Brasil, FENAAG. Estamos aqui com a delegação, diretoria, presidente, o vice. Queria primeiro parabenizar essa força-tarefa das instituições brasileiras, principalmente na área jurídica, sobre o enfrentamento aí do trabalho escravo e do tráfico de pessoas. Eu sou nordestino, com muito orgulho, sou de Pernambuco, graças a Deus não fui escravizado, escolhi vir para São Paulo e aqui estou trabalhando, tenho residência fixa, porém não tenho endereço oficial. Mas eu queria só fazer uma pergunta para as instituições aqui representadas pela mesa sobre uma questão que foi muito debatida e eu acho que ainda está no seio da sociedade, sobre até que ponto os médicos cubanos, que aqui estão atuando por convênio aí do Ministério da Saúde, isso inclusive foi muito debatido na última campanha eleitoral entre os presidenciáveis, e eu tenho essa curiosidade, até que ponto, um exemplo médico aqui do Brasil, o médico da saúde da família, por exemplo, aqui na capital, tem um ordenamento, uma remuneração X. E esse mesmo médico cubano também está atuando na capital, nas periferias, inclusive onde os agentes comunitários de saúde trabalham junto, que é a PSF, Programa de Saúde da Família. A pergunta é bem objetiva: até que ponto esses profissionais cubanos, médicos, é considerado trabalho escravo? Porque há uma remuneração diferenciada, que isso foi inclusive debatido entre os políticos. Eu queria saber até que ponto eles estão com todos os seus direitos trabalhistas assegurados ou se considera trabalho escravo esses profissionais? A gente falou mais três perguntas, então foi feito uma, mais duas perguntas, mais alguém, a gente fecha e responde, se não tiver mais ninguém. Não, deixa eu só lá atrás, ok. Meu nome é Luciana Sosbergas, eu represento aqui a Comissão Especial de Combate ao Trabalho Análogo ao Escravo da OAB de São Paulo. É uma comissão recente, tem apenas 3 meses. Nós estamos também aqui, como já em outros eventos, já nos colocando à disposição para poder fazer parte, para trazer a advocacia nacional e em especial a trabalhista para essa luta, para que nós saiamos do anonimato, do marasmo em que vínhamos, fora dessa realidade, para se tornar autores e não só coadjuvantes, e sim protagonistas dessa luta, que não é só do MPT, que não é só dos auditores fiscais, que não é só da Secretaria do Estado, e é uma luta de todos nós. A advocacia nacional e trabalhista não vai se eximir, se omitir, jamais se calar nessa luta contra o trabalho escravo. É só isso que eu queria. Mais alguma pergunta? Para a gente já andar no fechamento, por gentileza, aqui na frente da última pergunta. Bom dia, meu nome é Kelly Lima, sou coordenadora jurídica da ASBRAD, é uma ONG de Guarulhos. Na verdade, não é uma pergunta, é um agradecimento. Graças ao TAC da OAS, hoje nós temos uma sede própria, conseguimos comprar com o TAC. Sobre isso, nós continuamos trabalhando juntas. Nós temos um projeto que vai entrar, 2 projetos agora de fronteiras, para ajudar a capacitação dessas pessoas para combate ao tráfico, ao trabalho escravo. E na ONG ainda nós temos outros projetos, inclusive o jurídico, que nos assusta muito, porque vem muitos bolivianos na região de Guarulhos e nós regularizamos a guarda deles para que eles possam ter documento legalizado no Brasil, mas com isso nós acabamos ajudando o tráfico, porque nós regularizamos eles no país e deixamos a porta aberta para os traficantes verem como fica fácil a documentação. Então é uma preocupação muito grande nossa, mas hoje é só para agradecer o TAC que nós temos hoje uma sede própria para poder mais ofertar trabalhos, principalmente para os migrantes. Obrigada. Bom, eu vou
sobre a pergunta que foi feita no fundo, eu não tenho resposta a ela, se o médico cubano é escravizado. Eu ouso dizer, na minha meu absoluto ignorância sobre a situação de como está o trabalho desses médicos, de que qualquer manifestação nesse momento relativa a dizer se o caso é de trabalho escravo ou não seria no mínimo temerária. É o que é o meu posicionamento sobre a sua pergunta. Dando temerária, no sentido, a pergunta é boa, mas ela é uma pergunta de análise de caso, se eventualmente ele acontecer. Até porque a gente sofre muito aqui, os magistrados estão aqui concordando, com o fato de que a gente, às vezes, acha que tudo pode ser trabalho escravo, ou às vezes a gente que nada é trabalho escravo. E a gente só consegue mensurar isso com a responsabilidade objetiva da análise de caso a caso. Sobre a questão da Lei Bezerra, a lei é uma lei estadual, número 14.946 de 28 de janeiro de 2013. Nós temos 2 anos aí da Lei Bezerra, já publicada. Nós tivemos a regulamentação da Lei Bezerra no dia 13 de maio de 2013, após uma profunda, mas não cansativa, discussão entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, no que tange a regulamentação da lei. E alguns outros meses, um pouco mais para frente, acho que foi outubro ou novembro de 2013, que essa foi quase cansativa na Comissão Estadual do Trabalho Escravo, quase, a pessoa já está assim. O pessoal lembra do que foi a dor e a delícia de discutir uma recomendação à Lei Bezerra. A lei estadual prevê com muita clareza, gramatical inclusive, de que uma empresa que tiver no Estado de São Paulo condenação por trabalho escravo, em qualquer parte de sua cadeia, ou seja, ela direta ou indiretamente envolvida com a questão prevista na condenação, ela terá cassado a sua inscrição de ICMS pela Secretaria de Estado da Fazenda. Isso gerará... Em qualquer justiça. O que gera uma... Não, peraí, a gente já chega lá. A lei não fala que justiça. A lei fala em condenação judicial. Aí a gente tem Justiça Criminal do Estado de São Paulo, Justiça Federal Criminal, Justiça Estadual, que cabe sim uma ação de indenização, cabe Justiça Estadual. A gente tem Justiça do Trabalho, certo? Então, qualquer uma delas, pela lei? Sim. Aí a interpretação era, mas com trânsito em julgado ou sem trânsito em julgado? Então, houve uma profunda discussão sobre isso. O critério utilizado foi um critério igual à questão da lista suja do sistema eleitoral, do sistema de justiça eleitoral, daquelas pessoas que teriam em segunda instância, confirmado por um tribunal, a condenação pela prática de ilícito, no caso trabalho escravo. Estas pessoas, pela regulamentação da COETRAI, pela previsão do decreto que regulamentou a lei do governador, peço a todos, justiças todas, mandem, a proposta é que mandem para nós, Secretaria da Justiça, um ofício informando da condenação em segunda instância. Isso gerará da COETRAI, na Secretaria da Justiça, um procedimento solicitando à Fazenda a cassação disto. Para que isso aconteça, e o Ministério Público do Trabalho, da segunda região, colocou aqui, bem lembrado, o já existente pedido feito em ação judicial, então está subjudiciar essa questão, que a gente possa ter, por parte dos magistrados, compreender que aspectos econômicos, isso tem muito a ver com a visão que o Fábio coloca, que aspectos econômicos, impactos poderão ser gerados a partir da lei. A questão é o que eu fico brincando, você não precisa ser necessariamente um militante de direitos humanos, basta ser um economista, talvez a gente compreenda muito bem a eficácia da lei. É preciso, talvez, e isso foi dito ontem no TRT, doutor Wilson, que a gente busque, pelos ministérios públicos, trilhar que forma seria e de que maneira seria a linguagem dos pedidos nas ações civis públicas. No caso da colega da OAB, que de que maneira esta lei pode ser explicada aos advogados que com certeza não a conhecem e que seria importante que a conhecessem, para que as ações judiciais e pedidos que possam vir a ser feitos, direta e indiretamente, tenham no escopo deles a legislação estadual. Para que vocês tenham conhecimento dessa legislação, no caso da Secretaria da Justiça, vocês podem tanto buscar diretamente no site,
como no site da Secretaria da Justiça, todas as atas de reunião, todos os documentos que nós emitimos da Coetrás estão publicados. Tem uma biblioteca virtual e tem um link onde atas de reunião, né, dá um pouquinho de trabalho para dar uma lidinha, mas estão publicadas para a ciência de qualquer pessoa. E lá vocês vão ter, com certeza, a nossa recomendação disponível, porque está publicado também. Então, no caso da legislação, não sei, doutor, se gostaria que colocasse mais algum outro ponto, mas... Não, a ideia é essa. É nesse sentido, assim, é importante que a gente possa replicar isso, repliquemos. É isso. Só um alerta, que a ideia não é aplicar a lei, a ideia é que a lei não precise ser aplicada. Por isso eu conclamo a OAB que, na minha opinião, a função do advogado é defender a mais importante conquista da humanidade, que é o Estado de Direito. E vamos fazer isso, vamos fazer eventos como esse, no âmbito da OAB, para desenvolver a cultura da advocacia consultiva. Gente, senhores advogados aqui presentes, isso é um novo nicho. É um novo nicho, em termos de honorários, cobrança por hora. Então, a ideia não é aplicar, não é suspender a empresa por 20 anos de São Paulo. Que ela não precisa, porque é esse o efeito da lei Bezerra, suspensão por 20 anos. A ideia é 10. A ideia é que ela não venha a ser suspensa. Só para fechar, que esse é o outro lado da lei, que é o paradigma de diálogo, né? Mas isso é algo que precisa ser construído. E se a OAB, por exemplo, quiser pegar esse filão, eu fico brincando. A gente tem tanto, é tão bonito falar compliance, né? O pessoal fala isso no âmbito tributário, né? Eu falo, gente, compliance social, sabe? Vamos cuidar de gente, né? Eu falei isso para todo mundo, compliance social. A gente tem que criar essa cultura. Fica a porta aberta, o Ministério Público está aberto para o diálogo nesse sentido, a magistratura, enfim, todos nós, a OAB vai capitanear a gente explica como é que faz a auditoria, ou complementa. Não, isso é importante. Isso é importante. Sugiro isso. Bom, agradeço, a gente vai finalizar, não sei como cerimônia. E os cubanos tiraram a competência da Justiça do Trabalho, senão daria uma opinião mais concreta. Judicializaram a questão. De qualquer maneira, eu gostei muito da resposta da Juliana, porque, queiramos ou não, isso envolve uma apreciação política desse problema que foge completamente ao objetivo de uma reunião dessa natureza, né? Como eu havia dito no início, acho que a importância maior dessa reunião está não só em divulgar o trabalho que está sendo feito, mas chamar atenção por muito que ainda resta fazer para a gente extinguir de vez essa chaga social, ou pelo menos caminhar em direção ao fim disso, né? E chamar atenção também para o fato de que não é atribuição de um órgão isolado. Isso é uma tarefa, um evento como esse mostra que é uma tarefa de toda a sociedade e de cada um de nós, que de uma maneira ou de outra possa dar contribuição para caminharmos para obter essa conquista. Eu acho que seja esse o primeiro evento de uma porção de outros que a gente possa realizar e que a gente possa fazer na Barra Funda e lotar aquele auditório, né? Eu gostaria muito de ouvir muita gente. Eu vejo aqui o César Camargo, delegado que tem tido uma atuação brilhante, né, e eficiente nesse tema, que gostaria muito de ouvir, né? E seguramente seria muito importante que as pessoas ouvissem também, mas é claro que o formato da reunião não nos permite fazer isso. Eu gostaria muito de contar com a sua presença na outra reunião e gostaria muito que o senhor se manifestasse para que as pessoas conhecessem o trabalho efetivo que está sendo feito pela polícia no combate a essa, o que eu chamo de chaga social. Então, feito isso, eu queria agradecer a presença de todos. Não vou me escusar de nominar as pessoas, porque eu não quero ser indelicado de esquecer algum. Mas, basicamente, todo mundo que esteve presente para ouvir ou para falar, né? E, de fato, torcer para que esse seja o primeiro de uma porção de eventos dessa natureza, para que a gente consiga caminhar na erradicação desse grande problema que, infelizmente, nos dias de hoje está muito presente. Então, muito obrigado a todos e vou declarar então encerrado.